O vídeo de hoje estará polêmico, será o Hulk sozinho contra todo o verso de Dragon Ball, sendo ele Dragon Ball clássico, Z, Super, GT e até mesmo Dragon Ball Daima. Basicamente, a gente vai colocar o Hulk para enfrentar todos os personagens poderosos de Dragon Ball para ver se ele sozinho conseguiria solar o verso de Dragon Ball ou se teria algum personagem de Dragon Ball que poderia derrotar o Hulk. Vamos analisar feitos, poderes, habilidades e atributos físicos para decidir quem venceria, se seria o Hulk ou o verso de Dragon Ball. Basicamente, para início de conversa, o Hulk já em si seria mais poderoso que todos os Hakaishins de Dragon Ball. E vejamos o porquê. Pelos feitos, o Hulk já conseguiu destruir um universo com um golpe, conseguiu destruir uma linha temporal com um soco. Isso em si já seria superior a todos os feitos do Hakaishins do universo de Dragon Ball. E vamos ver o que os Hakaishins podem fazer. Muitos falam que os Hakaishins podem destruir um universo, e isso é um mito, visto que a causa da luta do Goku com o Bills de ter tremido o universo foi basicamente pelo efeito do cargo, visto que é dito que quando dois deuses da destruição lutam, o universo de ambos de origem são destruídos. Seria basicamente um efeito semelhante ao dos anjos não poderem lutar. Muitos usam o argumento que eles estavam lutando com o Goku, mas não. Quando é considerado treino, não sendo algo a sério, o efeito do cargo não vale. Assim como o Goku, quando virou Super Saiyajin 3, lutou contra o Bills não levou a sério, o efeito do cargo não valeu. Basicamente, sendo semelhante a esse efeito do cargo, assim como os anjos não podem lutar se não morrem, ou seja, os anjos do Dragon Ball não poderiam lutar contra o Hulk, por exemplo, e também do Kaioshin e o Hakaishin estarem ligados, visto que se o Kaioshin morrer, o Hakaishin também morre. Seria um efeito semelhante. E bem, e qual seria o poder destrutivo de ambas as partes? No mangá de Dragon Ball Fukatsu no F, é dito que o Bills, num arranque de ira, conseguiu destruir 2 sóis. Ou seja, os Hakaishin seriam destruidores de estrelas, enquanto os anjos poderiam ter um poder destrutivo de destruir galáxias, visto que quando o Moro copiou os poderes de Meros e se fundiu com o planeta Terra, Whis disse que se o Moro explodisse, poderia destruir toda a galáxia, ou seja, anjos destruidores de galáxia, Hakaishins destruidores de estrelas, assim estando abaixo do poder destrutivo do Hulk, basicamente. E muitos vão argumentar, mas no torneio do poder os Hakaishins lutaram. Porém, aquilo foi no Palácio do Zeno, que pode ser considerado tipo um outro universo de bolso, basicamente. E também porque eles tiveram a permissão de Daishinkan e de Zeno de lutar. Agora vamos analisar feitos de velocidade. Começando primeiro com o Hulk, que já conseguiu ultrapassar a velocidade do Mjolnir numa corrida, no qual vemos o Hulk e o Mjolnir correndo, e o Hulk dá pra ver que ele chega antes, visto que quando o Mjolnir chega na mão do Thor, ele tá com rastro de velocidade, enquanto o Hulk já está lá. Ou seja, o Hulk chegou bem antes do Mjolnir. E qual seria a velocidade do Mjolnir? Seria uma das velocidades mais impressionantes do universo Marvel, visto que ele consegue viajar por todo o universo. Em um dos feitos do Mjolnir nas HQ com o Thor usando o Mjolnir para voar, é de 5 quintilhões de vezes a velocidade da luz, aonde ele viajou até a borda do universo. Ou seja, o Hulk seria até mais rápido do que 5 quintilhões de vezes a velocidade da luz. Agora, em Dragon Ball, o Dispo é dito como ser mais rápido do Dragon Ball, no qual o topo diz que ele já superou a velocidade do som e a velocidade da luz uma vez. E o Dispo ainda disse que ele pode aumentar sua velocidade até 1000 vezes. Ou seja, o Dispo, que é o personagem mais veloz do Dragon Ball, é até 1000 vezes mais rápido que a velocidade da luz. Muitos vão discordar, vão falar que os Hakaishin são mais rápidos que ele, e os anjos também. Porém, no próprio Dragon Ball Super, mais pra frente, é mostrado que o Dispo na luta contra o Hit, onde o Champa, que é um deus da destruição, não conseguiu acompanhar e ver a luta dos movimentos do Dispo. E o mesmo Champa, que no mangá do Dragon Ball Super consegue acompanhar
o Bills. E depois que o Champa pergunta se a Vados conseguiu ver, a Vados disse que deu um jeito para ver. Ou seja, a Vados não estava conseguindo acompanhar e ela teve que dar um jeito para conseguir ver a velocidade do Dispo. E nem as câmeras do Zeno, mesmo em câmera lenta, não conseguiram ver o Dispo. Ou seja, o Dispo, que é o mais rápido do Dragon Ball, não consegue nem chegar próximo da velocidade do Hulk. E em poder bruto, o próprio Beyonder disse que o poder Hulk pode ser potencialmente infinito, visto que quanto mais brabo ele fica, mais forte ele se tornará. Ou seja, não tem um limite propriamente definido para o Hulk, seu limite seria sua raiva. E numas HQ recente da Marvel, do Hulk Starship, numa realidade simulada, o Hulk enfrenta Thanos, Black Bolt e até mesmo a Fênix e a Eternidade, e o Galactus forma Hulk e vence nessa realidade simulada. O pessoal do Dragon Ball vai falar, mas e o Hakai do Hakai Shins? Bem, o Hakai não faria nada contra o Hulk, visto que o Hulk, além de ter um fator de cura impressionante, ele é imortal. Ou seja, mesmo que o corpo do Hulk seja destruído, ele vai voltar eventualmente e vai derrotar a galera de volta. Só vejo 3 possíveis candidatos do verso no Dragon Ball que poderiam fazer frente ao poder bruto do Hulk. Que seria o Zeno, que ele tem o feito de destruir uma linha temporal inteira, ou seja, 12 universos de uma linha temporal inteira, com apenas um golpe. E também o Daishinkan, visto que no mangá de Dragon Ball Super é dito que o Daishinkan é o mais forte do universo. Mas ele não demonstrou muitos feitos pra gente poder dizer que ele pode enfrentar o Hulk de pé em igualdade no físico, visto que ele só teve o feito de parar o 2 Hakaishins com um dedo. E o Zeno também tem a desvantagem que, como é dito no mangá, ele não luta, ou seja, ele não teria habilidades físicas, ele só teria o poder destrutivo foda pra caramba, porém não teria poder de luta, ou seja, mesmo que ele destrua o universo, possivelmente o Hulk sobreviveria e derrotaria o Zeno. E em relação da Ishinkan, a gente não tem muitos feitos concretos para poder dizer que ele poderia bater de frente com o Hulk. Outro que poderia ser um forte candidato a conseguir bater de frente no sentido físico com o Hulk seria o Gohan na forma besta. Mas muitos vão dizer, mas o Gohan não tá no nível Zen e da Shinkan. Não é muito bem por isso. É por conta de uma habilidade do Gohan que é semelhante à do Hulk. Lembra que eu disse que o Hulk fica mais forte quanto mais puto ele fica? Então, o Gohan consegue ter uma habilidade mais ou menos semelhante ao do Hulk, na forma besta, que seria de aumentar todos os seus atributos físicos e poder até antes que ele perca a calma e o controle, visto que se ele perder o controle, fudeu. Porém, ele consegue aumentar seu poder até o ponto que ele consegue controlar antes que perca o controle. Ou seja, é uma habilidade semelhante com essa do Hulk. Ou seja, eles podiam ficar aumentando o poder até um não aguentar mais de ficar aumentando o poder, basicamente. Ambos tendo potenciais infinitos de poder bruto, visto que podem aumentar o seu poder com a raiva e o controle. Mas esse fica no talvez assim como o da Shinkan e Zeno. Agora, apesar disso, existem personagens que, apesar de não terem poder bruto, conseguem derrotar, não digo definitivamente o Hulk, mas momentaneamente o Hulk, que seriam eles Moro, confundido com o 7-3, ou seja, Moro 7-3, Majin Buu Gohan e Dabura. O Dabura, por exemplo, ele tem a habilidade de cuspir na pessoa e a pessoa virar pedra. Ele poderia cuspir no Hulk e transformar o Hulk em pedra. Porém, com o fator de cura do Hulk, possivelmente ele voltaria ao normal, mas isso demoraria algum tempo. Ou seja, derrotaria momentaneamente, não definitivamente. E o Majin Buu tem uma habilidade de transformar os outros em chocolate. Isso funcionaria na mesma coisa do Dabura, seria momentaneamente. O Hulk voltaria com o fator... E outra habilidade do Majin Buu seria de absorção. No caso, ele poderia absorver o Hulk e ficar com os poderes do Hulk, assim tendo um Majin Buu Hulk. Ou seria um Hulk rosa, basicamente. E o último que seria o Moro 7-3,
Por que eu digo isso? Porque o Moro, além de ter a habilidade de roubar poderes por conta do 7.3, não roubar, no caso, copiar. Que ele pode copiar as habilidades de uma pessoa usando isso. Ele poderia copiar as habilidades do Hulk e poderia basicamente ter os poderes do Hulk e usar contra o próprio Hulk. Muitos vão dizer que não é possível, porém existem provas que pode ser. E além de conseguir copiar habilidades, o Moro pode roubar a energia vital. Ou seja, poderia copiar as habilidades do Hulk e roubar a energia vital do Hulk. E a prova seria a vampira, que uma vez roubou os poderes da mulher Hulk e ficou com a sua forma Hulk. Assim como o Moro podia copiar. No caso do Moro, ele não rouba, ele copia. Mas é uma ideia mais ou menos semelhante para a comparação que a gente está fazendo. Então sim, o Moro poderia, além de copiar, podia roubar a energia vital do Hulk. Outro que poderia fazer alguma diferença seria o Vegeta, visto que ele tem uma técnica que se chama separação forçada de espírito, no qual ele consegue separar fusões, energias absorvidas e poderes absorvidos, basicamente. E considerando que o Bruce Banner tecnicamente recebeu os poderes gama, da radiação gama, com a separação forçada de espírito, o Vegeta poderia retirar a gama que tem no corpo do Hulk, assim como o Red Hulk, que tem a habilidade de absorver energias, fez com o Hulk, no qual ele roubou a radiação gama do Hulk e voltou na forma de Bruce Banner. E outro que fez isso foi o Odin, que estava dentro do martelo do Thor, no qual, quando o Thor virou o Hulk, retirou toda a gama que tinha no corpo do Hulk, do Thor, quer dizer. Então, o Vegeta, com a separação forçada de espírito, poderia tirar a gama do Hulk, assim derrotar o Banner, mas seria momentaneamente. Outro que seria possível de vencer o Hulk seria o próprio Goku, só que ele teria que usar a técnica do Mafuba e teria que estar com o selo correto para uma Mafuba funcionar. E por que eu digo que funcionaria? Uma vez que a mente do Bruce Banner foi separada do corpo do Hulk, o Hulk ficou descontrolado e estava vencendo todos os Vingadores, até que o Doutor Estranho selou o Hulk em um universo alternativo, que também é uma ideia, não um universo alternativo, mas a realidade alternativa, que seria daquele demônio dos sonhos. Então, o Goku com uma Fuba, no caso, que seria uma ideia mais ou menos semelhante à do Doutor Estranho, poderia selar o Hulk numa Fuba. Porém, como o Hulk é muito mais poderoso que o Goku, visto que quando um ser mais fraco sela alguém muito poderoso numa Fuba, a pessoa morre, o Goku morreria para selar o Hulk numa Fuba. Mas sim, seria uma maneira dele ganhar do Hulk, mas também momentaneamente, porque o Hulk possivelmente sairia de uma Fuba. Então, no geral, é essa a minha análise. O Hulk, no quesito físico, venceria a grande gama de personagens, tendo somente aqueles 3 citados anteriormente que poderiam, não é uma certeza, seriam poderiam, e alguns personagens que poderiam derrotar momentaneamente e não totalmente. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, curta, compartilha, comente. Se discorda, comenta. Valeu, fui!